Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. O tutorial de hoje é sobre a ferramenta digital Storyboard, uma plataforma online para criar e escrever a sua própria história. É ideal para alunos e professores, pois permite que você crie histórias visuais com divisão entre capítulos e imagens. Além de poder criar a sua história, no site você também encontra a biblioteca do Storyboard, onde você tem acesso às criações dos usuários para ler as suas histórias. O site também disponibiliza alguns cursos relacionados à escrita criativa, cursos para escrever letras de músicas e entre outros. Para começar, você deve criar a sua conta. Você pode se inscrever de forma gratuita clicando em Sign Up for Free. Para começar, o Storyboard pede que você indique se você é um aluno ou um educador. Se você clicar em educador, você vai posteriormente indicar qual o ano que você leciona, se é pré-escola, ensino fundamental, ensino médio e etc. Para começar, então, indique o seu nome, o e-mail e crie uma senha. Você irá receber um e-mail de confirmação para começar a usar a sua conta. Então, depois de criada a sua conta, você clica em Sign In. Com o intuito de escrever a sua primeira história, você vai clicar em Write Your First Story. Como a minha conta já está criada, eu vou aqui em Write, nessa barrinha branca aqui de cima, e Start with Art, quando você já tiver criado alguma história. Para começar, você deve escolher uma imagem para a capa da sua história e também escolher um título. Vamos supor que eu vou escolher esta imagem aqui, então eu vou clicar nela e Use this art. Depois você deve escolher a categoria da produção textual, o gênero textual. O Storyboard oferece 3 opções. Opção poema, história longa dividida em capítulos ou picture book, com multipáginas. Então, vamos supor que eu vou escolher um long form book, que é de vários capítulos. Aí, nós temos diversas imagens relacionadas a essa primeira imagem que eu escolhi, que podem ser usadas. Então, aqui, Chapter Title, vamos supor que é o nome é o título do capítulo. Então, vamos supor que eu vou escrever na língua inglesa, eu vou colocar The Girl and the Cat. E Add a Title, você vai escolher um título para a sua história. Vamos supor que eu vou escolher Cats and Vacation. Cats and Summer Vacation. Vamos supor que eu escolhi este título. Aí eu posso escolher alguma outra imagem, dessas aqui que eles dão as opções, ou eu posso deixar que eu já escolhi, escrever Donna. Aqui você vai então começar a escrever a sua história, né? Então, so there was a time when, e vou escrever toda a história. Você vai ver que a primeira letra inicial vai ficar um pouco maior que as outras, para dar aquele estilo de realmente livro que a gente lê, assim, né? Então, na parte de cima, no canto direito, aqui em Insert, você pode adicionar capítulos, imagens e divisões para a história. Se você quiser pesquisar uma imagem específica para essa história, você também pode clicar em Search All Artwork, que nós vamos ver depois. Então, vamos supor que eu quero colocar uma divisão. Eu posso dividir também, quando nós queremos dividir algum acontecimento no mesmo capítulo, né? E aqui em Chapter eu adiciono um novo capítulo. Só que o que acontece? Para você partir para o segundo capítulo, você precisa primeiro postar o seu primeiro capítulo. Então, vamos supor que vamos em Publish.
o seu primeiro capítulo da história vai estar publicado. Se você quiser pesquisar uma imagem específica para a sua história, você deve clicar em Search All Artwork. Lembrando que como o site está inteiramente em inglês, a pesquisa deve ser feita na língua inglesa. Então, vamos supor que eu quero alguma coisa relacionada a summer, a verão, né? Vou escrever summer e vou pesquisar. Eles vão me apresentar apenas imagens relacionadas ao verão, o que facilita bastante quando você tem um objetivo, escrever alguma história que você realmente queira uma imagem específica. Então, vamos supor que você quer escrever mais um capítulo da sua história. Ele vai fazer algumas perguntas do tipo, você ainda não terminou a sua história. Então, você pode indicar se a sua história ainda não está pronta, clicando em My Story Isn't Finished Yet, ou I'm Finished, Publish My Story. Então, como nós fizemos apenas um capítulo naquela, nós vamos clicar que a nossa história não está pronta ainda. E daí nós vamos ir em Go to Dashboard. Se você quer deletar a sua história, você pode clicar em Delete Story também. Então, Go to Dashboard. Na parte de Dashboard, você tem as suas criações. Então, nessa parte de Untitled, que é a história que nós estávamos fazendo, você vai clicar em My Story Isn't Finished Yet e Go to Dashboard. Então, em Dashboards, você vai ter os seus drafts, que são os seus rascunhos. E na parte de rascunhos, você vai encontrar as suas criações. Por exemplo, Cats and Summer Vacation, que era a história que nós estávamos criando. Dessa forma, nós podemos criar um novo capítulo agora. Então, clicando aqui em Chapter Settings, nesse ladinho, você pode deixar ele público para publicar essa história, né? Publicar ele. Ou Start New Chapter. Nessa parte de Start New Chapter, você pode criar um novo capítulo e continuar a sua história. Então, você vai em Chapter Title e você vai colocar um novo capítulo. Vamos supor que eu vou colocar Going to the beach with my cat, ok? Aí eu vou começar a escrever o segundo capítulo. Por exemplo, Going to the beach with my cat was complicated because... E aí eu vou continuar o meu segundo capítulo. Entendido? E aí, para salvar, você pode clicar em Save. Ele vai ter salvado. E salvar e sair. Lembrando que todas as suas criações e como publicar elas, My Story Isn't Finished Yet e Go to Dashboard. Sempre para continuar. Vai estar em Drafts, todas a sua história. Então, aqui capítulo 1 que eu criei e aqui capítulo 2 que eu criei. Para começar o capítulo 3, é só clicar aqui embaixo em Start Chapter 3. E assim vai indo, você vai criando vários capítulos da sua história. Nessa parte de Write, você também tem acesso em How to Do Guides. Você tem acesso a instruções passo a passo de como aprimorar as suas habilidades de escrita, dependendo do gênero literário que você quer escrever, com diversas opções. Os textos podem ajudar você a tirar dúvidas e aprimorar os seus conhecimentos sobre algum assunto relacionado à escrita. Na parte de Writing Challenges, você pode participar de uma aula já criada sobre a escrita de determinado assunto. Então, aqui, Start with Challenge, por exemplo. Para saber melhor sobre o que aborda cada aula, você pode clicar em Read Instructions, para saber as instruções e informações. Para você criar uma aula virtual usando Storyboard, você deve clicar na parte superior da página em Classes, certo?
Depois você vai em English Classes. Com o intuito de criar uma turma, você deve clicar em Students, que seria nessa parte aqui. E aqui você vai colocar o nome de usuário deles, para que eles possam participar da aula virtual. Para que os alunos possam participar, eles devem ter a sua própria conta no Storyboard. Dessa forma, peça antes para que eles criem as suas contas. Na parte de Library, você irá encontrar as produções textuais publicadas pelos alunos, que serão postadas conforme eles terminam as suas histórias, ou seus capítulos, seus poemas, etc. Você pode pedir que os seus alunos façam atividades relacionadas à escrita, clicando na aba Assignments, com alguns desafios já prontos e propostos pelo Storyboard, ou você pode criar a sua própria atividade, para que seus alunos produzam em Create Your Own, que seria aqui, Create Your Own Assignment, Create an Assignment. Eu já criei um sobre minhas férias, que aí você pode ver. Você vai escrever algumas instruções. Por exemplo, eu escrevi: conte uma história de férias de verão que marcaram sua vida. Dê exemplos de momentos divertidos e diga quem estava com você e o que vocês fizeram de interessante. Né? Então, a pessoa que tiver acesso a essa aula vai clicar em Do This Assignment. Ao criar a sua própria atividade, aqui em Create Your Own Assignment, você pode escolher o nome da atividade, uma descrição com as instruções. Você pode também adicionar vídeos, imagens e mídias, inclusive do YouTube, e exportar arquivos salvos em seu computador, por exemplo, em Upload Image, que é opcional, mas você pode vir aqui em Browse e você escolhe o que você quer baixar. Aqui também você pode ir no YouTube, copiar o link, colar aqui e vai ser uma mídia que vai estar disponível para os seus alunos verem ao fazer a atividade. Você também pode escolher o formato da produção textual, aqui em formato, por exemplo, qualquer formato, ou de long form book, seria um livro com vários capítulos, um picture book ou um poema, né? Ou deixar livre para que os seus alunos também escolham in any format. Na parte de subscriptions, então aqui você também tem due date, que seria uma data de entrega das atividades. Para participar e assistir cursos dentro do Storyboard relacionados à escrita criativa, como ensinar leitura e produção textual, ou como escrever diferentes estilos literários, você deve clicar nessa parte aqui de cima, clicando em Courses. Existem 3 tipos. A primeira parte é All Courses, que está relacionada a todos os tipos de curso. Então, por exemplo, Wow Your Teachers, Your Readers and Your Teachers, que seria como impressionar os seus professores e os seus leitores, né? É importante ressaltar que o site é inteiramente na língua inglesa, portanto, os cursos disponibilizados, as histórias para ler na parte de read aqui, por exemplo, em blog, ou read stories, você encontra a maioria deles escritas em português, em inglês, na língua inglesa. Porém, quando você for criar uma atividade para seus alunos, você pode criar uma atividade na língua estrangeira que você seleciona. Não precisa ser necessariamente na língua inglesa. O Storyboard possibilita você criar em qualquer língua. Então, para sair da sua conta, você deve clicar aqui em You e Logout, e vai aparecer o seu nome. E você pode sair. Esperamos que tenham gostado do tutorial do Storyboard. Então, muito obrigada e até o próximo vídeo.